Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Fé e Vida. Esse é o segundo episódio de uma série que nós intitulamos como Identidade PIB. Tem sido um tempo muito proveitoso. Nós aproveitamos para convidar você, se ainda não assistiu, a voltar no episódio anterior, o primeiro episódio dessa série, e seguir assistindo todos os episódios que nós vamos estar exibindo, né, durante esse mês. Esse mês que é um mês muito especial para nós, um mês em que nós comemoramos o mês da família, e a cada semana nós estamos trazendo convidados especiais para esse tempo que tem sido um tempo muito proveitoso. E hoje, nesse segundo episódio, em que você é o host aqui, nós trouxemos uma família e vamos continuar falando dessa temática tão importante, tão especial, que é falar sobre família, falar sobre o contexto familiar, falar como o Evangelho alcança e ajuda as famílias no seu crescimento espiritual, mas também nas demandas de criação de filho, enfim. E hoje eu não quero me alongar muito aqui, porque a gente tem convidados bem especiais. Hoje nós estamos aqui com o irmão Erivaldo, a irmã Arená, o Maico e também a Ariela, que está aqui. A gente tem uma convidada especial que vai aparecer para a primeira vez, assim, e a gente está muito feliz, que é a Elis. Ela está ali cumprindo seu papel de mamãe, já já ela vai participar com a gente. Então, para iniciar aqui nossa conversa, eu queria ouvir um pouco aqui do irmão Erivaldo, da irmã Arená, um pouco da história da família, como vocês se conheceram, como essa família, como foi o casamento. Nos conta um pouco da história de vocês, em que momento foi, como foi um pouco dessa história. Bom dia, pastor Wellington, graça e paz, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, é um prazer para a gente estar aqui. Obrigado porque você nos considera como convidados especiais, você também é especial para a gente, você e sua família. Amém, obrigado. Bom, eu cheguei aqui em Balsas precisamente dia 5 de abril de 88. Vim contratado pela Comival, era uma cooperativa que havia na época, para trabalhar no departamento técnico. E chegando aqui, comecei a trabalhar, fui morar num hotel, fiquei de hotel quase 2 meses, depois aluguei uma casa na rua Isaac Martins. E então depois nessa casa foi onde a gente se conheceu, porque, meu bem, ela morava lá perto, né? E a partir dessa proximidade veio o conhecimento. Bom dia, pastor. Muito obrigada pela oportunidade. Foi exatamente assim. Ele se mudou lá para a rua, né? E eu vi ele. Eu vi ele assim, logo que ele mudou, eu vi ele. Foi coisa assim muito de Deus, muito uma coisa de Deus. Ele não me conhecia e eu também não conhecia ele. A gente nunca tinha se falado. Só que quando eu vi ele, eu senti alguma coisa muito especial. Não sei se as coisas mudaram, o comportamento das pessoas mudou, muitas em relação ao amor, mas tem gente que diz que não acredita no amor à primeira vista. Mas comigo foi. Olha eu não aí. sei dele, né? Mas comigo foi. Tanto é que eu acredito muito que as palavras têm poder, que na época eu olhei para ele e falei, ele ia descendo para o Rio, e eu falei para ele, eu vou me casar com aquele homem ali. Olha. E a gente não tinha ainda falado um com o outro. Mas só que eu já vinha admirando ele, porque naquela época tinha esse negócio de admirar, olhar. Sim. E gostar de longe, sem nunca ter falado. Sim. Hoje é que acho que muitas pessoas questionam dizendo assim, como é que tu pode falar isso de uma pessoa que tu já vai casar com ele, que tu ama aquela pessoa, que tu gostou daquela pessoa, se tu nunca falou com ele? Tem que se conhecer. Não. Nunca passou por minha cabeça essa parte de tem que se conhecer. Eu já tinha certeza, a minha certeza. Só que eu não tinha certeza que ele me queria. Só que eu tinha certeza que eu queria ele, né? Olha aí. Entendeu? Aí foi assim uma coisa muito de Deus. E eu trabalhei em cima daquilo, porque ele não me conhecia. E aí eu trabalhei nessa questão dele me conhecer. Foi eu mesmo que tomei a iniciativa. Mandei cartas para ele. Olha aí. Tempo não tinha celular, graças a Deus que não tinha celular. O WhatsApp da época era a cartinha, né? Era a cartinha, porque eu acho que entrando nessa questão do graças a Deus,
Mas por tudo da graça mesmo. Mas o celular, naquela época não tinha, e hoje eu sei que tira muita oportunidade do pele a pele, conversa, olho no olho, entendeu? Essa é a questão. Sim. Então, era na cartinha. Eu mandava a cartinha para ele. Até que, enfim, eu pedi um encontro com ele. E nesse encontro... Nós já estamos aí há quantos anos? Estamos aqui há 34 anos. 34 anos. 34 anos. Mas tem sido... 35. Mas tem sido uma bênção, graças a Deus. Graças a Deus. Me contem um pouco como foi... como o evangelho entrou na vida de vocês aqui? Quem entrou primeiro? Quando vocês se conheceram, já viu o evangelho chegado? Como é que foi essa história? Como o evangelho os atingiu, assim? Bom, quando eu conheci Erivaldo, ele já era crente, né? Ele já nasceu num lar cristão, o pai dele, a mãe dele, o pai dele foi diácono, né? Porque meu esposo é de Carolina, né? E então ele já nasceu num lar cristão. Ele já era crente quando eu conheci ele. E quando eu conhecia ele, eu já frequentava a primeira igreja batista, mas não tinha feito minha decisão. Aí logo depois eu fiz minha decisão com o pastor, na época era o pastor irmão do Nicanor. Eduardo Leal. Pastor Eduardo Leal. Isso já tem uns 38 anos por aí, né? Ok. E então, desde então, a gente nunca mais, quando a gente se conheceu, ele só complementou um ou outro, né, amor? Na fé. Graças a Deus. Ok. Me conte essa história lá do berço, da infância, desse legado familiar, né, em relação ao evangelho. Sim. Eu nasci no lar cristão, conforme a Ben já falou, né? Mas aquele jargão, né? Filho de crente, nem sempre é crentinho, Sim. né? Mas, assim, eu sempre vi a dedicação do meu pai na igreja, como diácono. Ele participou da construção do templo lá em Carolina, ativamente mesmo. E a minha mãe também sempre envolvida ali no departamento de mulheres, na União Feminina. E a gente sempre indo para a igreja, né? Fui embaixador do rei, fui arauto, fui até arauto do rei, né? Mas, assim, eu lembro claramente que aos 12 anos eu tive a consciência de dizer assim para mim: eu quero servir a Jesus. Amém. Não lembro o dia, o mês, a gente não lembra, né? Sim. Mas eu lembro que aos 12 anos eu tive essa consciência clara. E eu já tinha me batizado antes. Mas, assim, a partir de lá eu sempre tive o desejo realmente de servir a Jesus. Amém. Amém. Que bom, que bênção. Aí vocês se encontram, se casam. A partir de quando vieram os filhos? Nos conte um pouco dessa história da chegada dos filhos. Então, eu cheguei aqui em abril de 88. Nós nos conhecemos logo em seguida, em maio de 88, e namoramos até o final do ano. No final do ano, ela foi para Brasília, foi trabalhar em Brasília, e ficou lá 1 ano e 6 meses. E a gente namorando por carta. Olha só. Nesse período, né? Aí até eu brinco não, que foi verdade mesmo, eu escrevi uma carta, venha para cá que a gente vai casar. Olha. Aí eu digo assim, eu digo, ou você vem, eu vou mandar bater suas contas. Ela veio, a gente ficou, combinamos a data do casamento. Ok. E casamos, ficamos noivos e casamos em 23 de fevereiro de 91. Né? Então casamos, naquela época as coisas eram bem difíceis, né? A questão financeira era muito difícil, tudo era muito simples, muito modesto, né? Uhum. Mas a gente sempre foi muito feliz, graças a Deus. E logo em 92, em março... Mas foi um casamento lindo. Foi. Modesto, mas muito lindo. Casamos na igreja, o pastor foi José Francisco, que celebrou a cerimônia. E já em 92 veio nossa primeira filha, Ariela, né? E depois o Edwin, em 93. Ok. Que bênção. Então, em 92 nasce a Ariela, em 93 nasce o Éden, né? Me fale um pouco, vocês já estão com netos agora, com a neta, né? Me contem um pouco, assim, que desafios vocês conseguem ver, por exemplo, desse período, de como foi a criação dos seus filhos, e que desafios vocês veem hoje, por exemplo, que Maico e Ariela vão ter na criação de Elis? Eu vejo, assim, em linhas gerais,
que a minha criação, que meus pais tiveram para mim, e a minha dos meus filhos também, ela foi uma criação um pouco mais difícil nas questões materiais. Certo. Do sustento mesmo em si, né, as questões físicas, dos recursos financeiros, né? Mas na parte educacional a gente não tinha tanta dificuldade, porque não havia muita tecnologia, então as crianças não eram muito assediadas, digamos assim. Sim. Né? Então havia só uma televisão e a gente levava as crianças para a escola e basicamente era isso aí, era o convívio familiar muito, muito forte, né? Hoje a gente vê que talvez a questão da criação mesmo em si, ela está um pouco mais fácil, né? Os meios de consumo estão mais fáceis, o acesso hoje aos bens materiais, de certa forma, facilitou bastante, né? Sim. Está mais universalizado, digamos assim. Sim. Porque eu lembro quando eu era criança, para ter televisão lá em Carolina, foi que era muito rico. Sim. Era uma coisa quase inacessível, né? Hoje em Sim. dia todo mundo tem acesso aos bens de consumo, né? Mas hoje eu vejo que as famílias têm um pouco mais de dificuldade por conta que a tecnologia tem seu lado positivo e o lado negativo também, né? Então hoje a criança não precisa mais sair para a rua para ela ter contato com algo ruim na escola, por exemplo, ou na própria rua, né? Sim. Porque ela dentro do quarto, trancada dentro do quarto, ela pode ser assediada, né, pela tecnologia de maneira ruim também. Então isso é um perigo muito, muito grave que os pais têm que estar atentos, né? Sim. Não condenando a tecnologia, mas estar atento àquilo que é oferecido aos filhos. Na escola também, por conta hoje das questões de ideologia de gênero e outras questões mais, que tudo isso, a maioria desses valores vão contra os valores cristãos. Sim. E também, pastor, deixa eu lhe falar, essa questão da tecnologia, para nós, isso nunca interferiu na educação dos nossos filhos. Porque a Ariela e o Edwin, eles estudavam durante a semana, normalzinho, e final de semana lá em casa, lembro que na época meu baixinho comprou uma coleção completa naquele tempo era a VHS, né? Videocassete, colocava para o menino assistir a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, historinha contada na TV, e os meninos estudavam, o Edwin e a Ariela. E tipo assim, no dia que tinha o escoteiro, porque eles também faziam escoteiro quando eles já estavam assim grandinhos, e eles iam para o escoteiro, passavam o dia inteiro no escoteiro. E fora isso, meus filhos não assistiam outras coisas. Então, eu acho que hoje, dizer assim, tá fácil, tá tudo fácil, criança sabe tudo de celular, criança passa muito tempo na frente do computador. Eu sei que as críticas são em alto, eu falar isso aqui, né? Que, isso tem que ter na criança. Eu acho que isso não tem que ter na criança. A criança não tem que ter acesso a essas coisas. Porque é demais. De repente, você está vendo aí crianças já ansiosas, crianças que choram, crianças que caem, que choram, que fazem chantagem, ficam até doentes. Se não tiver um celular, não tiver um computador, fica a hora dentro do quarto, aquele ali termina trazendo para a criança grandes consequências, né? Eu estou falando nos dias de hoje. Na minha época, graças a Deus, não tinha. Graças a Deus. Eu dou graças a Deus por isso mesmo. E meus filhos tiveram assim, essa criação muito saudável, e dentro da igreja, né? Tanto é que nós nunca tivemos nenhum tipo de problema com nossos filhos no colégio, de relacionamento, nem fora e nem dentro de colégio de crianças, para dizer que são crianças perturbadas, crianças que brigam, crianças que dão problema para o pai na escola, para a mãe. Não, a gente nunca teve esse tipo de problema, não, Ariana, mas não é assim, crianças, as minhas foram assim. As professoras estão aí de prova, conhecem, desde pequenininho, a sociedade, quem me conhece, que é do círculo mais próximo da gente, conhece, a educação dos nossos filhos foram essa. E naquela época não tinha escassez de nada. Assim, é escasso hoje a criança não ter um computador, não ter um celular. Não, isso nem fazia falta, nós não conhecíamos isso aí, não tinha acesso a isso, e, no entanto, não fez falta nenhuma para a educação dos nossos filhos. Eram outros tempos, né? Outros tempos. Verdade. Estou feliz pelo meu tempo que criei meus filhos. Que bênção, que bênção. Bom, eu quero trazer aqui o Maico e a Ariela para a conversa. A Eli está ali, eu sei que eles estão apreensivos ali, mas fiquem bem à vontade. A Elis vai entrar na conversa.
deixa eu trazer eles aqui para participarem com a gente. Tem sido bom ouvi-los e ouvir essa história, né? Apesar de eles serem os convidados, eu posso testemunhar também que vivi algo parecido, né? Tanto na minha criação e vi as diferenças na criação dos meus filhos, e é bem desafiador mesmo, e tem sido um processo assim, de muita busca de Deus, né? Para poder instruí-los sobre a orientação de Deus, instruí-los sobre as bases bíblicas. Então fiquem à vontade, pode passar. Eu quero trazer o Maico e a Ariela para a conversa. Inicialmente, a Ariela, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, né? Muito bom ter vocês aqui com a gente. Ariela, eu queria que você contasse um pouco, você estava ali nos bastidores, mas estava ouvindo o que seus pais estavam falando, e eu queria, trazendo você para a conversa, que você contasse um pouco da sua história, da sua criação, do seu contato com o Evangelho, o quanto sua família foi importante no processo. E eu queria ouvir também de você o papel da igreja no meio desse processo todo, de apontar Cristo para você, ser essa espécie de complemento do que sua família fez, né? A gente ouviu um pouco da história dos VHS. Mas como você enxerga a importância do Evangelho nesse processo, família, igreja, e já contando e já prospectando isso para a vida da Elis também, né? Bom dia, Wellington. Obrigado pelo convite também. Muito bom estar aqui e contar um pouquinho dessa história. Bom, eu e meu irmão, a gente era éramos crianças, assim, brincalhonas, a gente gostava de brincar e a gente se divertia muito. Realmente não tinha celular naquela época. Acho que quando eu fui ter contato, já eram uns 13, 14 anos, já era mocinha, já Sim. com outros olhos, né? Mas quando a gente era criança, eu me lembro bem. Meu pai sempre fazia questão de acordar a gente para ir para a escola bíblica, né? Sim, e aí... EBD. E ele cantava aquela musiquinha lá da EBD, né? Para acordar. E aí a gente ia, e às vezes a gente, né, com sono e tal, mas a gente ia. E era muito bom. Eu lembro que a gente se divertia bastante. Tinha as professoras, tia Delvita foi minha professora muitos anos. Muito querida do meu coração. E a gente cresceu naquele meio, na igreja. Eu vejo uma influência muito positiva, assim. Sempre vi eles comigo, então era uma coisa assim, não era, vai lá e faz. Não, eu via o exemplo, então a gente fazia também pelo exemplo, né? Sim. Então a gente cresceu nesse meio e tinha essas fitas. Eu já até procurei no YouTube para ver se eu achava, porque era muito legal. Eram umas historinhas de desenho que o menininho abria a Bíblia e ele tipo caía e tinha um reloginho que andava com ele. Assim, era bonitinho, sabe? E eu nunca encontrei até essa história no YouTube. Acho que ninguém morreu aquela coletânea, ninguém republicou aquilo, né? Publicou aquilo. Mas, enfim, eu olho para trás assim hoje de uma maneira bem satisfeita, né, com o que a gente cresceu, aprendeu, e acho que o Eden também tem a mesma opinião. Eu acho um pouco difícil a gente conseguir replicar exatamente com a Elis, porque hoje mudou tudo, né? As crianças já pequenininha têm acesso à tela, têm acesso a tudo. É uma coisa que a gente também pretende barrar enquanto a gente puder. Sim. E assim, é uma coisa que eu converso muito com o Maico também, até porque, assim, na minha época, não faz muito tempo, né? Mas, assim, os meus amiguinhos e todo mundo, a gente vivia mais ou menos do mesmo jeito, né? Ninguém tinha acesso a essas coisas, era geral, assim. Então, era todo mundo na mesma sintonia, digamos assim. E hoje, não, as crianças já têm acesso muito cedo. Então, eu sinto que uma dificuldade vai ser, por exemplo, a gente barrar um pouco essa entrada dela com celular, com TV e etc. E as outras crianças terem, né? Então, acho que vai ser um choque, assim. Acho que vai ser um momento que pode gerar algum conflito. Ela questionar, ouvir a perguntar, alguma coisa assim do tipo. Porque aí a gente tem que, né, ter sabedoria para explicar para ela e saber o momento certo também. Encontrar esse momento certo. Isso. E aí, então, você é influenciada por seus seus pais, né? Seja nesse processo educacional comum, né, e até mesmo de limites, né, e tudo mais. E aí agora você está casada com o Maico, já tem a Elis,
Eu queria que você contasse um pouco já da história de vocês, né? O Mike pode entrar na conversa também, dessa formação da família, quanto tempo vocês têm de casado, como é essa nova rotina agora com a Elis, com 1 mês e um pouquinho aí. Como é que está sendo essa nova etapa da vida de vocês? Então podem falar um pouco da família, né? Dessa formação da família e desse novo momento com a Elis. Eu vou falar um pouquinho só como a gente se conheceu e você continua. É uma amiga nossa que nos apresentou, né? Um casal de amigos. E aí também a gente foi no encontro arranjado. Foi aquela coisa assim, você vai conhecer minha amiga e eu vou te apresentar meu amigo, porque o marido dela é amigo do Michael, de infância. E ela é minha amiga também de muito tempo de infância. E aí eles acharam que a gente tinha a ver e resolveram nos unir. E aí estamos aí, já vai para o quê? 10 anos? Não, 10 anos não. Tem... Que a gente se conhece há 8 anos. 8 anos. Pronto, entra aí, Mike, né? Conta a sua versão da história aí. Bom dia, Wellington. Bom dia, pessoal. Bom, eu conheci a Ariela em maio de 2015, né, como ela mencionou. E quando eu conheci, eu tinha prometido para mim mesmo, bem assim, eu falei, a próxima mulher que eu conhecer, que eu namorar, eu vou casar com ela. Olha só. E acabou que a Ariela achou no início que eu estava enrolando ela, né? Por estar demorando para poder pedir em namoro, mas eu já tinha para mim que eu falei, se eu for pedir em namoro, vai ser para casar. Sim. E acabou que a gente namorou, a gente tinha basicamente todos os valores equivalentes, assim, tudo que ela acreditava, tudo que ela gostaria de ter na vida, eu tinha também, inclusive quando a gente conversava, a gente sempre falava sobre filhos, casamento, educação, e uma das coisas que a gente sempre conversou foi a questão de filhos também. E quando a gente for ter filhos, como vai ser? Vai ser um casal, vai ser só um? E eu sempre quis ter filhos, mas eu nunca tive pressa, né? Assim, a gente se organizou, a gente falou, vamos casar, vamos curtir a vida de casado, porque por mais que a gente não tenha filho ainda, a gente sabe que quando chegar o momento, a gente vai ter que dedicar todo o nosso tempo para o nosso filho, né? Então, a gente casou, a gente teve a Elis 2 anos depois, a Elis nasceu agora dia 26 de março, está aqui com 1 mês e 10 dias, está linda, e é isso. Ok. Muito legal. Qual é o papel dos avós agora? Como estão? Eu sei que estão babando, né? Dá de ver aqui que estão bem felizes, mas como vocês enxergam o seu papel, o papel de vocês agora, já com a Elis? Enfim, nos contem como vocês têm imaginado, vivido e projetado isso. Bom, a gente planejou de não interferir diretamente na criação da Elis, né? Ok. Então eu conversei com o meu bem para a gente ter filtros, né? Para que a gente não interfira no sentido do papel de pai e mãe, né? Ou seja, o pai e a mãe da Elis é o Mike e a Ariela. Sim. Né? E para a gente não avançar esse sinal. Então a gente tem se policiado nesse sentido, né? Afora essa questão de não ultrapassar esse limite, é apoio 100%. Ok. Eles podem contar com a gente qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento. A gente está pronto para ajudar a somar de todas as formas. Só não está tendo fio, pastor, para as visitas. Olha, você acredita, de manhã, quando a gente acorda, ele já vai falando assim, eu já vou passar na casa de minha filha. Eu digo, por que, amor, que tu já vai passar assim cedo? É porque eu vou ver a neném. Eu disse, não, mas você não pode. Um dia desse, ele estava gripado, né? Eu disse, pois coloque a máscara, porque ela está recém-nascida, né? Sim. E a imunidade dela é muito baixinha e vamos começar a nos policiar, assim, para a gente não estar toda hora visitando, porque a imunidade dela é muito baixinha. Ele colocava a máscara, mas ia. Mas está sendo uma experiência muito gostosa, eu sou muito feliz, porque Deus deu de presente para minha filha e para nós, esse anjinho, que é linda, ela e é inteligente. Você fala com ela já entende. Eu canto para ela aquela sou uma florzinha de Jesus. Ela para e me encara, fica olhando, né? E meu baixinho tem uma outra, como é que é, amor? A outra cançãozinha que você canta da igreja? É do cantor cristão. Cristo tem amor por mim, com certeza creio assim, por amor de mim morreu, vive está por mim no céu. Aí eu mudo o estribilho, né? Eu canto assim, ó. Amo os meninos, amo as meninas, ama Elis, Jesus o Salvador. Que e legal. ela entende, a gente vê que ela entende, porque ela fica encarando a gente, né? Ela encara, ela sorri, ela sorriu para mim, ela já sorriu umas 2 vezes para mim. Para a mãe dela, ela sorri muito, né?
Mas a gente está fazendo assim, fazendo a gente ficar sempre presente ali, porque ela está começando a despertar, a conhecer as pessoas, e a gente quer que ela veja que a gente está no meio dela todos os dias, possivelmente, se possível, assim, uma passadinha rapidinha na cada neném, para não ficar muito cansativo. Mas a gente faz questão de estar presente na vida da Elis. Ok. Pois é. Maico e Ariela, como é que tem sido administrar as rotinas, horários, trabalhar, cuidar da Elis? Como vocês estão se dividindo as tarefas? Como é que tem sido isso nesses dias? Bom, assim, é tudo novo, né? Sim. Com ela é tudo novo. A gente viveu esse 1 mês, as pessoas falam, passou muito rápido. Eu não achei. Pra mim, tá tendo... Só pros outros. Pros outros foi rápido, mas pra gente... Mas, assim, é muito gostoso ao mesmo tempo. A gente fica naquela preocupação porque a gente quer entender, quer atender ela, né? E a gente fica preocupado dela estar sentindo alguma coisa, a gente não tá sabendo reconhecer ali. Mas a gente tem tentado se ajustar aí na rotina, né, meu amor? A gente tem uns combinados aqui de casal. Divisão de horários. Divisão de horários. Então, assim, ela chora, aí ele sempre vai primeiro para ver se é xixi, se é cocô, ele já troca a fraldinha, e aí depois eu vou em seguida, amamento, aí ele vai dormir. Aí, quando eu termino de amamentar, ele vem para rotar e eu vou dormir. Então, a gente fica fazendo essa troca para ninguém ficar revezando. E durante o dia, a Mari tá trabalhando, eu ainda tô me dividindo. Licença maternidade. Tô na licença maternidade. E aí a gente tá tocando. Vamos ver até quando o patrão vai permitir pois essa licença. Vamos ver, né? Tenho conversado com ele aí. Pegando um pouco das palavras que a Ariela falou, assim, pra gente está sendo muito prazeroso isso tudo, né? Porque eu lembro que quando a gente começou a pensar em ter a Elis, muita gente falava para mim assim, se prepara, aproveita para dormir, vai ser muito cansativo, vocês vão ver como é que é. E assim, por mais que as pessoas dissessem tantas coisas que para mim soavam um pouco de negativo, né? Eu não via dessa forma. Porque eu falei, poxa, minha filha, a gente quer muito isso, então a gente está vivendo isso de uma forma muito boa, tranquila, né? Assim, a gente acorda de noite, mas super esperado, né? A Elisa, ela precisa se alimentar de 3 em 3 horas, então a gente sabe que se a gente dormir ali 10 horas da noite, 1 e pouco da manhã, a gente vai ter que estar acordando. Raras são as vezes que ela dorme direto. Quando dorme direto, ela já acorda com fome. Então, assim, para a gente está sendo tranquilo. Assim, eu consegui tirar férias no trabalho, eu fiz questão, me organizei. Quando a gente descobriu que a Ariela estava grávida, eu já avisei o pessoal do trabalho. Falei, minha filha vai nascer para o finalzinho de março, e quando ela nascer, eu vou querer meus 15 dias de férias. E assim eu consegui. Então, foi muito bom ter participado dessas 2 semanas. E eu vejo quão importante o papel do pai também, né? Porque a mãe, ela se cansa muito também. Amamentar cansa, né? E o que a mãe não consegue fazer na casa, o pai está ali. Então, eu creio que eu estou cumprindo bem esse papel, né? A Ariela vai estar aqui para dizer, mas está dando certo para a gente. Graças a Deus, a gente fica muito feliz. Estava lembrando aqui, enquanto vocês falavam, do Salmo 127, né? E desse processo que é a administração da família e do tempo, né? O texto vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Então, claramente, o que a gente pode perceber aqui nessa conversa é que houve um investimento na vida de Ariel, do seu irmão, por sua família, e que agora, como resultado disso, também vocês vão e devem fazer isso, influenciando a vida de Elis e buscando criá-la sobre a orientação do Senhor. Mais uma vez eu queria agradecer a presença de vocês aqui, muito obrigado por aceitarem o nosso convite. A gente fica muito feliz em ouvir um pouco da história, né? Como já foi dito nos episódios anteriores, a gente às vezes se conhece, mas numa conversa como essa a gente acaba descobrindo mais detalhes, mais informações, e então fico muito feliz de ver a ação de Deus
no meio da família, né? Quem sabe daqui a uns anos vai ser a Elisa aqui contando e a gente tem essa expectativa, né, da outra fase da história, né? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a caminhada de vocês, que Ele continue sendo o Senhor de vocês, que a Elis cresça na graça, no conhecimento, sob a instrução do Senhor, né? Fico feliz em poder participar dessa etapa também da vida de vocês. E assim, a você que nos escuta, né? A gente está encerrando esse episódio aqui, agradecendo a você e pedindo que você continue conosco nessa caminhada. Ainda tem outros episódios nessa série. Que Deus abençoe sua vida e até lá. É isso. Então.